Por aqui, a Agricultura BR começa a partir de agora, trazendo os desdobramentos da greve dos caminhoneiros. A greve chegou ao 11º dia, porém de maneira mais enfraquecida. Isso acontece nos estados do Brasil e o abastecimento começa a ser retomado. O prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural foi prorrogado mais uma vez. Está agora com data limite para o dia 31 de dezembro. No programa de hoje, você também acompanha dados a respeito da tendência do plantio da soja em Mato Grosso do Sul no ciclo novo, que deve ter uma maior opção por produtores pela soja convencional. E ainda em destaque o período do vazio sanitário da soja, que começa nesta sexta-feira para os paraguaios e em breve para os produtores do Brasil. A Agricultura BR traz ainda a cobertura da Expo Janaúna, que está acontecendo em Minas Gerais, com o Daniel de Paula, previsão do tempo e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Seja bem-vindo. Esta quinta-feira começou com sinais de que a greve dos caminhoneiros está chegando ao fim. Apesar do registro de algumas paralisações em pontos de estados brasileiros, a greve começa a perder força. O abastecimento de combustíveis e alimentos volta a ser retomado aos poucos nos estados brasileiros. As rodovias que seguem com manifestações não impedem mais a passagem daqueles caminhoneiros que querem seguir viagem. E com isso, o ritmo começa a voltar à normalidade pelo Brasil. Do Rio Grande do Sul, a repórter Annelise Nicolodi mostra agora como que, aos poucos, o interior gaúcho vai retomando as atividades diárias. Após 10 dias de intensa paralisação dos caminhoneiros, também de produtores rurais e da sociedade como um todo, parece que a situação começa aos poucos a voltar ao normal aqui no interior do Rio Grande do Sul. A gente fala de Cruz Alta, no noroeste do estado, onde os postos de combustível nessa semana, agora, portanto, começaram a receber uma remessa de combustível e aí aos poucos os motoristas vêm até os postos para fazer o abastecimento. Teve fila ontem à noite, fila de muitos quilômetros, mas agora a situação já começa a se normalizar, porque praticamente todos os postos de combustível já têm gasolina, álcool e diesel. O preço é o maior problema, os motoristas ainda reclamando muito. Nesse posto de combustível onde a gente está falando agora, a gasolina está R$ 4,71 e o diesel R$ 3,79. Ou seja, eles ainda não encontraram muita diferença nas bombas. Essa é a maior preocupação. Não existe nenhum tipo de bloqueio nas rodovias, já não vinha existindo nos últimos dias, mas de alguma forma os caminhoneiros continuam mobilizados e principalmente os produtores rurais que entendem que não foram contemplados aí com a proposta do governo. Mudando um pouquinho de assunto, eu vou falar da Semana do Arroz, que acontece lá em Alegrete, na fronteira, até sexta-feira. E sabe o que está sendo discutido lá entre as entidades? Uma forma de levar mais arroz e seus derivados para a merenda escolar. O Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil. Voltamos com vocês aí no estúdio. O prazo para inscrição no CAR, Cadastro Ambiental Rural, que venceria hoje, quinta-feira, dia 31 de maio, foi prorrogado para o fim do ano. O Diário Oficial da União, desta última quarta-feira, dia 30, trouxe o decreto do presidente Michel Temer, que estendeu a data limite até o dia 31 de dezembro deste ano. De acordo com informações, trata-se da quarta prorrogação desde que a primeira data limite foi estipulada, para maio de 2015. A decisão do Executivo foi tomada em meio à pressão movida pelas principais entidades de classe do agronegócio, como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. O CAR é um banco de dados público e eletrônico que funciona como uma identidade ambiental do imóvel rural. Até o dia 30 de abril, toda a área cadastrável prevista para as regiões Sul, Sudeste e Norte já haviam sido inseridas no sistema. Apenas o Centro-Oeste e o Nordeste brasileiro ainda possuem imóveis a serem cadastrados.
A inscrição é obrigatória para todos os imóveis rurais do país. E para auxiliar aqueles proprietários rurais que não fizeram ainda a inscrição no sistema do Cadastro Ambiental Rural, o governo lançou um vídeo explicativo. É o que mostra agora a Catarina Martorelli. O vídeo está disponível no site da Conab. Ele mostra de forma educativa como os produtores podem se cadastrar no Sistema Nacional de Produtores Rurais, o SICAM. Mas este vídeo é específico para os produtores que desejam participar dos leilões agropecuários promovidos pela companhia. O cadastro já é obrigatório para a maioria das operações de leilões da Conab e se eles não fizeram o cadastro, eles não vão poder participar. Então é muito importante eles fazerem um cadastro. E o vídeo que a gente está divulgando essa semana é exatamente para ajudar eles a fazerem um cadastro corretamente. Esse cadastro ajuda a formar uma base única de dados. Estatísticas como quantas pessoas participam das políticas da Conab, onde elas estão, o que estão produzindo. Um cadastro completo, né, vem com os dados pessoais das pessoas, também da produção e da propriedade. Então, a gente consegue ter um cenário de como está a produção espalhada pelo Brasil a partir dos dados do sistema. A Conab espera que todos os produtores do país façam o cadastro. Catarina Martorelli para o SBA. O cultivo de soja convencional, ou seja, não transgênica, deve aumentar em Mato Grosso do Sul na próxima safra. Essa expectativa, que mostra a tendência para o estado, é feita pela Embrapa, que aponta 3 motivos para que haja essa expansão pela opção do produtor pela soja não transgênica. Um dos motivos tem a ver com o mercado. A soja convencional, ela tem se mostrado como um bom negócio por conta da exportação que atende à exigência de alguns mercados específicos. O produtor, além disso, ganha uma bonificação por parte das empresas que compram a sua oleaginosa e ele não precisa pagar os royalties por utilizar a tecnologia intacta à empresa que forneceu o produto. Então, são 3 motivos que têm feito com que o produtor de soja de Mato Grosso do Sul amplie a sua preferência pelo uso da semente de soja não transgênica. Outro fator que tem incentivado o cultivo do grão convencional no estado tem a ver com a disponibilidade de variedades oferecidas pela Embrapa. 2 lançadas recentemente atendem bem a essas necessidades. São a BRS 284 e a BRS 511. Ambas, além de serem precoces, apresentam um excelente comportamento nas semeaduras antecipadas, a partir do fim do vazio sanitário, que pode facilitar o manejo da produção de soja convencional. A BRS 284 foi lançada em 2009 e tem apresentado excelentes resultados. Nesta última temporada, 2017-2018, mostrou um rendimento médio de 84 sacas por hectare em uma área de cultivo de mais de 1.000 hectares, portanto, rendimentos surpreendentes para essa soja não convencional. Esta outra, a 511, ela foi lançada recentemente pela Embrapa e também tem mostrado excelentes resultados, com expectativa de rendimento de 70 sacas por hectare e também tem mostrado excelente resultado no combate à ferrugem asiática do grão. E falando em ferrugem asiática, começa nesta sexta-feira, dia 1º de junho, o período de vazio sanitário da soja para os produtores que cultivam o grão no Paraguai. Por lá, o período em que fica proibida a presença de planta viva de soja no campo, seja voluntária ou cultivada, fica até o dia 30 de agosto. Aqui no Brasil, os estados que adotam a medida tem em breve o início, então, do período de vazio sanitário, que tem como objetivo fazer um melhor controle da ferrugem asiática. De acordo com o consórcio anti-ferrugem, o estado do Paraná tem o período de vazio sanitário da soja do dia 10 de junho
até o dia 10 de setembro. E os estados abaixo, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rondônia, começam o vazio no dia 15 de junho, portanto, daqui a meio mês. Nestes 5 estados, o vazio sanitário da soja encerra no dia 15 de setembro. Neste último ciclo, temporada 2017-2018, o número de casos de ferrugem asiática da soja voltou a crescer no Brasil. A gente mostra para você de casa no gráfico agora como que vinha sendo o desempenho do país nas últimas safras e como que foi o resultado desta última temporada. Na temporada 2015-2016, o Brasil registrou 399 ocorrências de ferrugem asiática da soja em lavouras comerciais ao longo do ciclo. Temporada 16-17 foram 415 ocorrências. Já neste último ciclo, 17-18, o volume voltou a crescer, passando de 640 ocorrências do Brasil, registrando o número mais alto desde a temporada 2010-2011, que fechou com 706 casos de ferrugem asiática. Portanto, fica o alerta aqui para o produtor rural relembrar as datas de início do vazio sanitário: Paraguai, nesta sexta-feira, dia 1º de junho, e Paraná, no dia 10 do mês. E a hora de previsão do tempo por aqui, a gente fala agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que traz nesta participação como que fica a previsão climática para os próximos dias na região norte. Olá, Juliana, boa tarde. Na região norte, a tendência de chuvas abrangentes em grande parte da região. Isso acontece por conta de instabilidades tropicais. Agora, no extremo norte do país é onde o solo segue com mais umidade. Os índices passam de 90%. Nos próximos dias, é mais um período de tempo bastante instável em grande parte da região. Chuvas fortes entre o Amazonas e Roraima. Agora, nas demais áreas, a chuva começa a ficar um pouco mais fraca. Tanto que o acumulado de água agora já não deve ser tão elevado em grande parte da região norte. Tempo firme entre Rondônia, o sul do Pará e também o Tocantins. A partir do próximo período, entre os dias 6 e 10 de junho, chuvas abrangentes na região norte, porém com menor volume de água. Dessa vez o acumulado é bem mais baixo do que em períodos anteriores, não deve chover mais do que 15 milímetros em grande parte da região. É apenas no extremo norte do Amapá, onde a chuva ainda deve seguir com um pouco mais de intensidade. Ao longo do terceiro período, entre os dias 11 e 15, a chuva vai seguir abrangente. Agora volta a chover em Rondônia. De maneira geral, as instabilidades vão seguir atuando em grande parte da região norte. Apenas no Tocantins e também no Pará é que as instabilidades perdem intensidade. A massa de ar mais seco passa a atuar nesses estados. Então, durante as próximas semanas, tem risco para chuva bastante abrangente na região norte. As instabilidades perdem um pouco mais de intensidade e já não teremos mais aquela chuva tão intensa e volumosa na região norte. Por aqui a gente segue falando de soja, mas agora com destaque internacional. É hora de acompanhar como que vem a cotação da oleaginosa na Bolsa de Chicago. Olha, ao longo da manhã desta quinta-feira, o mercado já mudou de rumo. Abriu o dia com alta, com movimentos de posição positiva, mas agora, no fim da manhã, inverteu o rumo dos negócios e vinha há pouco com queda em relação ao fechamento desta última quarta. A gente acompanha agora como vem operando a soja em Chicago. Julho, a $10,18 mais 6 o bushel. Posição de agosto, $10,23 por bushel. Setembro de 2018 opera com a cotação a $10,26 mais 6, enquanto a soja negociada em Chicago para entrega em janeiro do ano que vem opera a $10,33 o bushel. As posições perdem de 2 a 4 centes de dólar por bushel neste momento. O principal motivo de queda tem a ver com o andamento do plantio da nova safra de soja nos Estados Unidos, que caminha muito bem, alcançou até o último domingo 77% da área prevista. A gente fala agora a respeito do dólar comercial aqui no Brasil, que subiu bastante neste mês de maio. O acumulado do mês encerrou nesta última quarta-feira, no seu último dia útil, fecha com elevação de 6,5%.
A gente relembra para você a trajetória da moeda norte-americana no país ao longo deste último mês. Veja que o mês de abril encerrou com o valor da cotação a R$ 3,50 no dia 30. No dia 8 de maio, dólar comercial era vendido no país a R$ 3,59. Chegou aos R$ 3,73 no dia 17 e voltou a recuar na semana seguinte, fechando no dia 22 a R$ 3,62. Nestes últimos dias, porém, a gente viu a cotação voltar a subir com força e rapidez, o mês encerrando no seu último dia útil, nesta última quarta, dia 30, a R$ 3,73, registrando, portanto, essa valorização de 6,5% no acumulado do mês. Bom, e é hora de um rápido intervalo por aqui. No próximo bloco, a gente fala sobre a Expo Janaúba, que está acontecendo no norte de Minas Gerais. E ainda hoje, informações de mercado para outras culturas agrícolas. Não sai daí, a gente volta já. Agricultura BR de volta com o Canal do Boi transmitindo ao longo desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi no Brasil, a cobertura da Expo Janaúba, grande feira que é realizada no nortão de Minas Gerais, que nesse ano de 2018 chega à sua edição de número 37. A feira, que começa hoje, quinta-feira, vai até o dia 10 de junho. Por lá, várias tecnologias estão sendo apresentadas e também muita informação ao visitante. Vários leilões serão realizados dentro do evento também e transmitidos aqui pelo Canal do Boi. O Canal do Boi está fazendo a cobertura completa com informações do repórter Daniel de Paula, que já está por lá para passar para a gente todos os detalhes a respeito desse grande evento. Vamos então até Janaúba falar com ele. Oi, Daniel de Paula, uma boa tarde para você. Feira, então, começando nessa quinta-feira. Muita coisa tem para rolar ao longo dos próximos dias. O que você conta para a gente, então, dos preparativos, como que está tudo por aí? E fala um pouquinho também a respeito dessa região de Minas Gerais, né? Você comentou com a gente já que tem uma produção forte de fruticultura irrigada por aí. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde a você, Juliana, a todos que acompanham esta edição do Agricultura BR. É exatamente isso. Tem na fruta irrigada, mesmo diante de tantos desafios, de poucas chuvas historicamente, conseguido se destacar na exportação do que se produz aqui de caju, de mamão, de limão, de uva, de manga, de banana, que é o carro-chefe aqui. A gente sabe da importância que tem essa região na produção e na comercialização de frutas por todo o Brasil e até para o exterior. E isso é o que a gente confere aqui todos os anos. Imagine nesta temporada em que as chuvas voltaram com um pouco mais de generosidade. A gente vai falar isso ainda no seu programa, Juliana, durante a nossa permanência aqui. Nosso último compromisso aqui é no dia 8 de junho, 2 dias antes do final da festa, que é, na verdade, feita para mostrar essa força, mas para agregar, para integrar as pessoas que vivem aqui nesses 87 municípios da região, aqui do norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. É uma cidade que tem aproximadamente 70 mil pessoas como número de habitantes, mas que nesse período de 10 dias passa a ter mais de 250 mil pessoas vivendo aqui, passando por aqui, lotando o parque em busca da praça de alimentação, dos parques de diversões, dos estandes com tecnologias, com novidades, dos shows principalmente, que são muito concorridos aqui. Tem shows regionais durante a semana que são de graça, de quinta a domingo é cobrado ingresso, mas as pessoas compram o passaporte para trazer as famílias. Então isso aqui vira um caldeirão realmente. Mas a grande força mesmo é a agropecuária, 100% da economia é movido por isso aqui, e a gente tem dentro dessa força agropecuária 90% praticamente de pequenos agricultores, ou seja, a agricultura familiar é muito importante aqui na região. Os estandes já estão todos prontos, eu já passei por ali de manhãzinha, bem cedinho, já vi a montagem, a decoração dos estandes, você viu aí tem parceiros comuns da exposição e do SBA, a Matsuda está aqui, máquinas, implementos, nós temos o Tatersal de Leilões está aí mostrado, nós vamos ter 4 compromissos nessa agenda, olha o Tatersal bonito, todo ele remodelado. Todos os leilões serão organizados pela Confboi, do nosso Ailton Santos Souza, você viu aí. Esse é uma panorâmica do parque de exposições. Aí na frente tem os camarotes para os shows, que estão ali do lado esquerdo. Ali a pista de julgamento, que nós vamos ter o Nelore muito forte aqui no julgamento. Manga Larga Marchador, uma religião por aqui. Olha aí, os estandes, toda a arrumação, a limpeza.
e os pavilhões dos animais, a Nelore Bio, do nosso amigo Arrisson Antônio Canguçu, que começou a sua criação a partir da colonial agropecuária, que, claro, tem a sua casa também dentro do Parque de Exposições. Então, aí os animais hospedados, né, aqui no Parque de Exposições, touros, matrizes, grandes doadoras que fizeram a história da colonial estão aqui, porque nós teremos aqui como compromissos comerciais o trio colonial, Juliana. Começa na terça-feira com o leilão Top Milk Zebulandas, né, que foi um gado inventado aqui a partir desse Nelore extremamente leiteiro, desenvolvido há 48 anos pelo Dr. Gabriel Donato de Andrade, com o giro leiteiro que ele produz lá. Tivemos uma pequena interrupção na transmissão ao vivo do Daniel de Paula, direto de Janaúba, no norte de Minas Gerais. Em breve a gente retoma o contato com ele, mas ele já trouxe as informações completas para a gente, né? Feira começando nesta quinta-feira por lá, trazendo muita informação e bons negócios, eventos e leilões que você acompanha pela transmissão aqui pelo Canal do Boi. Daniel de Paula, se você estiver nos ouvindo, obrigada então pelas informações. A gente conta com você nas próximas edições para trazer os destaques aí do norte de Minas Gerais. E por aqui a gente fala agora sobre o projeto de lei dos defensivos agrícolas. Depois de tanta polêmica em torno deste projeto, o relator concedeu uma entrevista para o Canal do Boi para nos atualizar a respeito de a que pé anda toda essa tramitação. De Brasília, a Catarina Martorelli tem as informações. Olá, os debates em torno do projeto de lei sobre os defensivos agrícolas continuam. Quem está aqui com a gente para explicar como é que está essa situação, atualizar sobre isso, é o relator da Comissão Especial de Defensivos Agrícolas, o Luiz Nishimori. Olá, relator. Oi. Como é que anda, então? Porque a gente vê que os debates continuam, né? Tem aqueles que são a favor, bancada ruralista, aqueles que falam que é um veneno no prato. Como é que está essa situação no momento? Bom, estamos ainda na fase dos debates, das discussões, e essa kit obstrução, e ele realmente está atrapalhando o andamento da nossa comissão especial, que é do Defensivos Agrícolas. Eu diria que é um dos melhores propostas que nós estamos colocando no mercado brasileiro em termos de segurança alimentar e no consumidor final, e também ajudar os agricultores que ficou 30 anos sem atualizar, sem renovar, sem modernizar essa lei que nós estamos modificando. E a intenção nós é melhor possível, mas a oposição também tem colocado certas coisas que não tem fundamento, mas eu estou aqui ouvindo, analisando, se tiver boas propostas concretas, estarei ainda, colocar na nosso relato para trazer para nós aí a melhor proposta neste momento na questão do alimento mais seguro. No momento em que todo mundo fala de alimentação mais saudável, há quem diga que, se aprovado o projeto de lei, a gente vai ter mais veneno no prato. Qual é a visão do senhor sobre isso? Não há veneno nenhuma. Os defensivos, os agricultores é obrigado a usar. Como nós que ficamos doentes e ninguém quer tomar um remédio, mas é obrigado a tomar um remédio. Como no caso das plantas também, quando ele fica doente, vem a praga, os agricultores obrigado a fazer uma aplicação de defensivos agrícolas. Isso é muito bom. Eu diria que até isso é um remédio para os agricultores, para as plantas, ficar mais sadio, que nós possamos aí abastecer o mercado brasileiro, ou talvez até podemos fazer uma divisa para lá fora, vendendo nossos produtos, arrecadando o valor expressivo para nosso Brasil. Sempre digo que a agricultura brasileira, ele representa 1/3, ou às vezes um pouquinho menos, do PIB nacional, e que representa 37% dos empregos formais e informais, e ainda ajuda ativamente no saldo do balanço comercial. E coloca
os alimentos, as comidas na mesa de cada um de nós. É uma atividade muito importante que nós temos que aí melhorar essa parte. Sempre eu digo, 30 anos é muito tempo. Essa lei foi criada no ano de 1989 ou seja, 30 anos atrás. Não podemos ficar dessa maneira. Agora, nós temos que aprovar a novas substâncias, novos produtos que hoje lá fora, outros países já vêm usando, que ele é menos tóxico, ele é menos aplicação e ele é mais saudável, né, para o consumidor final. Então, nós queremos trazer a qualidade do defensivos agrícola para os agricultores e o agricultor repassar isso para o consumidor final. Alguma previsão para votação? Olha, não depende só de mim, eu estou aqui pronto para fazer um relato. Se tiver qualquer coisa, posso, inclusive, aí, alterar alguma coisa, né? Se eu entender que realmente é necessário, estou aqui pronto para conversar com todos os parlamentares, seja da oposição, da situação aqui, para trazer a melhor proposta para o mercado. Ok, muito obrigada pelas informações. Catarina Martorelli para o SBA. O assunto por aqui agora é milho e a gente traz em destaque a região centro-oeste do país. A região passou por um longo período de estiagem na fase final de desenvolvimento das lavouras. Apesar das recentes chuvas que caíram sobre algumas áreas produtoras, há já um potencial produtivo perdido, sobretudo em Mato Grosso do Sul. A Juliana Rezende volta agora ao programa, conta pra gente como que fica o clima para a região centro-oeste como um todo nos próximos dias. No Centro-Oeste, ao longo deste final de semana, a tendência de áreas de instabilidades avançando, mas ainda não de forma tão abrangente. Em relação às condições hídricas, o solo segue seco em Goiás, na faixa leste do Mato Grosso. A partir dos próximos 5 dias, tem risco para chuva retornando para a região, mas de forma bastante localizada no oeste e no sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, o tempo firme vai seguir predominando por conta da atuação da massa de ar mais seco. Só que esse tempo firme já está com os dias contados. É a partir da próxima semana que novas áreas de instabilidades avançam pela região, trazendo chuva forte para o Mato Grosso do Sul e chuvas abrangentes para o Mato Grosso. Em Goiás, chuvas mais localizadas apenas nas áreas mais ao sul do estado. O Mato Grosso do Sul é o estado que recebe as pancadas mais fortes. O acumulado de água pode passar até de 50 milímetros. Durante o terceiro e último período, a chuva já perde força entre Mato Grosso e Goiás, mas no Mato Grosso do Sul as instabilidades vão persistir, ainda não de forma tão volumosa, mas mesmo assim, os acumulados, mesmo um pouco mais baixos, ainda garantem cenários bastante otimistas para a pecuária do estado. Seguimos falando de milho, mas agora sobre Estados Unidos. O país está com o plantio da nova safra em andamento. Já já a gente traz informações de como que está esse ritmo por lá. Em primeiro lugar, falamos a respeito da comercialização do cereal já cultivado e colhido, referente à safra passada. Nesta última terça-feira, o Departamento de Agricultura do país divulgou o relatório de embarques semanais de milho. E o número esteve superior em relação às vendas feitas na semana imediatamente anterior. A gente coloca os números no gráfico, assim fica bem fácil de entender. Veja aqui na semana encerrada no dia 25 de maio, o país embarcou 1.700.000 toneladas de milho a destinos compradores. Esse foi um volume significativo para o mercado, positivo. Ele ficou acima dos 1.540.000 toneladas vendidas na semana encerrada no dia 17 de maio. O volume desta última semana, encerrada no dia 25, também foi superior ao volume negociado na semana do dia 25 de maio, no ano de 2017, quando naquele período foram enviados ao exterior 1.190.000 toneladas de milho. Números positivos, então, de embarques semanais do cereal para os estadunidenses. No acumulado da safra, porém, ainda há um volume inferior de milho negociado na comparação com o visto nesta mesma época do ano passado. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostra para a gente. Veja que em relação à temporada nova 2018-2019, foram embarcados
38 milhões e 22 mil toneladas do cereal. Nesta mesma época, em relação à temporada 2017-2018, haviam sido 43 milhões 145 mil toneladas, mostrando, portanto, que o ritmo da atual safra segue um pouquinho inferior às vendas feitas nessa mesma época do ano passado. Agora a gente fala sobre o plantio desta nova temporada, que está andando muito bem por lá, depois de um início de ciclo um pouco atrasado por conta do clima, que estava muito frio, deixando o solo gelado. O plantio pôde avançar bem e agora se encontra bem próximo à etapa final. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até este último domingo, 92% da área prevista para este novo ciclo já havia sido plantada. O ritmo está em linha, um pouquinho à frente do que o visto nesta mesma época das safras anteriores. No dia 27 de maio de 2017, o plantio se encontrava em 90% e na média dos últimos 5 anos também em 90%. Em relação à qualidade das lavouras, o Departamento de Agricultura trouxe, neste último relatório, pela primeira vez na safra, como que está o desenvolvimento dessas lavouras no campo. A condição é favorável para a maioria desta área produtiva, 79% do plantio realizado até o momento se encontra em boa ou excelente condição. 18% da área plantada tem condição classificada como regular e apenas 3% como ruim ou muito ruim. No ano passado, as lavouras em condições ruins eram de 7%, portanto, esse ano traz alguma expectativa melhor em relação à qualidade destas lavouras de milho recém-plantadas por lá. Vamos agora acompanhar como opera o mercado do milho ao vivo em Chicago nesta quinta-feira. De olho nos negócios, então, cereal operando no dia de hoje com leve alta. A posição de julho vem a $3,94 mais 2 por bushel. Posição de setembro, $4,03 mais 4. Dezembro de 2018 negocia o bushel do milho a $4,14 mais 2. E a posição de março de 2019 a $4,23 por bushel. Assim vem o mercado do cereal, então, nos Estados Unidos, com leve tendência de alta por conta dessas vendas positivas nesta última semana. Na região norte de Mato Grosso, aconteceu um dia de campo que mostrou as vantagens dos sistemas de integração. Valdir Pacheco nos mostra agora. A integração da lavoura com a produção de forragem resultou no fim do problema da falta de alimento para o gado na seca. Ela abriu a oportunidade de mudar a forma de fazer a reprodução do rebanho. Com isso, o produtor José Leandro passou a inverter a estação de monta na fazenda, tendo os nascimentos dos bezerros no período da seca, quando é mais fácil acompanhar os partos e é menor a incidência de pragas e doenças. É um sistema que a gente já vem buscando já há uns 7, 8 anos e cada dia que passa o resultado vai saindo. Então a gente fala que está tirando subproduto já do produto. O grande sistema, que é a integração lavoura-pecuária, junto com a gestão de pastagem eficiente, a gente conseguiu explorar e produzir o nosso sistema de montas invertida. Com isso, foi se produzindo resultados e esses resultados foram surgindo, né? Então você tem bezerros mamados na hora que o mercado quer, ainda mais o mercado de integração lavoura-pecuária. Você tem uma seção de monta invertida, onde você consegue tirar as vacas no primeiro semestre mais gordas, com menos investimento. Então, assim, são inúmeros fatores que vão... inúmeros dados que vão surgindo desse sistema que foi introduzido na fazenda. Principalmente em Mato Grosso, que tem 2 estações bem definidas, de chuva e período de seca. Isso aí facilita o manejo? Sem dúvida. Tem uns que brigam pela seca, tem uns que brigam pela chuva. Então a integração lavoura-pecuária conseguiu integrar mais
clima seco e chuva. Antes eu não via a hora de começar a chuva, hoje a gente não vê a hora de começar a seca para que a gente rode nosso sistema. Mudanças nos sistemas produtivos pode trazer novas oportunidades dentro de uma propriedade. E isso é o que está sendo mostrado nesse segundo dia de campo sobre integração lavoura e pecuária da Fazenda Pontal, aqui em Nova Guarita, Mato Grosso. O sistema Pontal se caracteriza por 3 tripés. A estação de monta invertida, que é no período da seca, de junho a agosto, o manejo de pasto intensivo nas águas, e a integração, que é manejo de pasto também na seca, com a liberação de área pós-soja. E a estação que vai definir todo o processo, é a desmame em fevereiro e acelerar o processo para matar o animal dentro do mesmo ano. Os benefícios de consórcios de espécies forrageiras para o solo foi um dos temas abordados durante o segundo dia de campo, realizado em parceria pela Embrapa, JP Agropecuária, Senar MT e Rede ILPF. Nós tivemos resultados aí de 3 anos de trabalho, onde a produtividade da soja aumentou de 10 a 20 sacas a mais acumulado dos 3 anos, né? Quando a gente comparava o consórcio, as braquiárias consorciadas, com as braquiárias solteiras. Além disso, o boi safrinha teve um aumento aí de 1 a 2 arrobas. Mesma coisa a favor das braquiárias consorciadas, além dos benefícios que a gente tem no solo. Olha, todas elas têm uma boa eficiência em reciclagem de nutrientes, mas nesse caso específico, o consórcio do nabo forrageiro com as braquiárias tem se apresentado bastante promissor na questão da reciclagem de nutrientes, principalmente o potássio. A confiança é a base de tudo, né? O próprio Zé Leandro confia muito na Ouro Fino e a Ouro Fino confia muito também no desempenho dos animais do Zé Leandro. Essa combinação de desempenho, produtividade, traz resultados. A gente acaba maximizando não só os animais do Zé Leandro, mas também os resultados que nós temos com os nossos produtos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E no próximo bloco, o assunto é café. Tem a previsão do tempo para quem está fazendo a colheita do grão e ainda as projeções do Rabobank a respeito do quadro de oferta e demanda mundial de grãos. É depois do intervalo, voltamos já. Estamos de volta. Atenção, cafeicultores, para as notícias do setor. O Rabobank, que é um banco holandês que é especializado no setor do agronegócio, apresentou na última sexta-feira suas novas projeções para o balanço mundial de café. Para a temporada 2017-2018, a que está em vigor, o banco estima um déficit do produto, ou seja, uma oferta menor do que a demanda. Nesse seu novo relatório, divulgado na semana passada, o banco aumentou ainda mais o déficit previsto do produto no mundo no ciclo atual. Há 3 meses, melhor dizendo, no trimestre passado, o Rabobank projetava um déficit global de café em 2.600.000 sacas e agora elevou para 3.600.000 essa expectativa de déficit do produto, ou seja, falta do produto para atender o consumo total do grão. Essa mudança aconteceu principalmente devido a um corte na produção da Costa do Marfim. Já em relação à temporada nova de café 2018-2019, o Rabobank projeta um superávit do produto no cenário global, ou seja, uma oferta acima do que a demanda. Neste último relatório de sexta-feira, o banco ampliou ainda mais essa expectativa de superávit. Veja que há 3 meses, no relatório anterior, o Rabobank projetava que haveria de sobra no mundo 3.200.000 sacas de 60 quilos do grão. Já a projeção atual traz para 3.800.000 sacas essa expectativa. O Rabobank, porém, faz um alerta. Diz que os recentes riscos climáticos no Brasil e no Vietnã, que são os 2 maiores produtores de café do mundo, podem aumentar essa diferença, podem trazer alguma volatilidade no mercado. A gente mostra para você agora o quanto que o Rabobank estima em relação ao superávit do produto do café na temporada 2018-2019, tanto para a variedade arábica quanto para o Conilon. Olha, no relatório anterior,
no último trimestre, a expectativa era de que houvesse um superávit de café arábica de 3 milhões e 200 mil sacas. E agora o Rabobank elevou para 3 milhões e 300 mil essa expectativa, mostrando, portanto, que deve haver mais café arábica sobrando, nesse balanço mundial no ciclo 18-19. Já em relação à variedade de café Conilon, no relatório anterior, o Rabobank projetava um equilíbrio no mercado, ou seja, uma oferta bastante ajustada à demanda. Porém, agora acredita que a produção vai ser maior e, com isso, vai haver um superávit de 500 mil sacas para o ciclo 2018-2019. E a gente fala agora sobre o clima e no Brasil, por conta dos produtores rurais que estão fazendo a colheita da safra de 2018. A Juliana Rezende mostra para a gente se o clima vai colaborar para essa atividade no campo. Nos próximos dias, a frente fria avança pela costa do Sudeste, mas esse sistema ainda não garante chuvas abrangentes para a região. O solo já se encontra seco em grande parte do interior da região Sudeste. Então, a partir dos próximos dias, tem previsão de chuva retornando para o estado de São Paulo apenas do centro até a faixa leste, enquanto que no interior, justamente nas áreas mais secas, ainda não tem previsão de chuva. É o leste paulista que recebe as chuvas mais significativas e com potencial para aumentar as condições hídricas do solo. Tempo firme em grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e até o norte do Rio de Janeiro. A partir da próxima semana é quando a chuva avança pela região. O estado de São Paulo, a metade sul mineira e toda a faixa litorânea da região sudeste recebem pancadas de chuva. E é o estado de São Paulo que recebe as chuvas mais fortes. No interior do estado, justamente nas áreas mais secas, tem risco até para temporais. O volume de água fica elevado em torno de 50 milímetros. Agora, o norte mineiro ainda vai ter períodos de tempo firme. Durante o terceiro e último período, a tendência é de chuvas ainda concentradas no estado de São Paulo e metade sul de Minas Gerais. Mas agora a chuva é bem mais fraca, os acumulados são mais baixos. Agora, o tempo firme ainda vai predominar em grande parte do estado mineiro. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva avançando pela região sudeste, trazendo cenários mais otimistas para as áreas produtoras do interior do estado de São Paulo, especialmente, porque nessas áreas onde a chuva vai ganhar mais intensidade, vai ter potencial para aumentar as condições hídricas do solo. E a Coxupé, Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, que atende cerca de 200 municípios nas regiões do Cerrado e Sul Mineiro e também Média Mogiana em São Paulo, abriu oficialmente a atividade de colheita da atual temporada. A cooperativa projeta receber um volume 14% maior de café arábica verde neste ciclo, na comparação com o ano de 2017. Veja que no ano passado, a Coxupé recebeu dos seus cooperados 4.730.000 sacas de 60 quilos do grão. Lembrando que o ano de 2017 foi de bienalidade baixa para a variedade. Agora, em 2018, a previsão é receber 5.400.000 sacas. A cooperativa acredita em uma produção satisfatória de boa qualidade neste ciclo, porém a situação de mercado não deve favorecer muito aos cafeicultores. Veja só o que disse a cooperativa recentemente. Neste ano, acreditamos que a safra em nossa área será boa. Não será recorde, como ouvimos e lemos a respeito, mas será boa. No entanto, muitos produtores não conseguirão remunerar os custos de produção, uma situação que a Coxupé vem defendendo nos últimos anos por conta da necessidade dos preços serem mais condizentes com a realidade e os fundamentos de mercado. Segundo o vice-presidente da Coxupé, a orientação da cooperativa aos cafeicultores é de que eles façam negócios aos poucos para garantir uma média boa. A
gente mostra agora os valores de referência para a saca de 60 quilos do café arábica praticado na região de São Paulo. De acordo com a apuração do CPEA, este mês de maio, que chegou ao fim no seu último dia útil nesta quarta-feira, dia 30, fechou positivo, ou seja, com valorização em relação ao preço praticado no fim do mês de abril. O CPEA alerta, no entanto, que a atividade de colheita tem sido dificultada por conta do clima, que acaba afetando algumas atividades em algumas regiões produtoras, e também devido à greve dos caminhoneiros, que apesar de ter chegado ao fim, dificultou bastante o transporte do grão e também as atividades no campo. A gente confere agora o valor, então, pago pela saca de 60 quilos do grão nesta última quarta, dia 30 de maio. O mês fechou com preço a R$ 456,63, levando em consideração o valor, portanto, o café arábica tipo 6, bebida dura para melhor. Mês, portanto, fechou positivo com alta de 3,6%. A gente acompanha o mercado de Nova York agora, que é o que negocia o café arábica e traz a referência mundial para essa variedade. O que acontece aqui no Brasil interfere nos negócios por lá, uma vez que o país é o maior fornecedor de café arábica do mundo. Vamos acompanhar como estão os preços, então? Nesta quinta-feira, o mercado de arábica opera com alta. A posição de julho vem a $1,22 mais 80 por libra-peso, subindo mais de 2 centes de dólar neste momento. A alta é parecida para as demais posições. O café arábica negociado para entrega em setembro vem a $1,24 mais 95. Posição de dezembro, $1,28 mais 60, enquanto o café arábica negociado em Nova York para entrega em março do ano que vem acima de 1,30. Posição de referência, $1,31 mais 85 por libra-peso. O mês de maio também fechou com alta no valor da saca de 60 quilos do café Conilon, negociado no Espírito Santo. A apuração do CPEA mostra uma elevação de 2,4% na comparação com o fechamento do mês de abril. Veja na tela como foi a negociação nos últimos dias. Café Conilon tipo 6, peneira 13 ou acima, fechou esta última quarta, dia 30, negociada a R$ 334,76 por saca. O valor é referência do Espírito Santo, maior estado produtor. Colheita segue avançando nas áreas de produção, tanto no Espírito Santo quanto Rondônia e também Bahia. A gente segue falando do café Conilon, mas agora com a referência internacional de mercado. É a Bolsa de Londres que negocia a variedade, que lá fora também é chamada de café robusta. Vamos aos negócios ao vivo agora, então, direto de Londres. Mercado futuro do café também vem com alta no dia de hoje. Posição de setembro negocia a tonelada do robusta a $1.751. Novembro de 2018, $1.752. Café robusta negociado em Londres para entrega em janeiro do ano que vem a $1.752 da mesma forma, enquanto os contratos com vencimento em março de 2019, $1.758, alta, portanto, para este mercado nesta quinta-feira. No próximo bloco, você acompanha a retomada das atividades das centrais de abastecimento do país e também sobre as culturas de inverno do Brasil, como está o andamento do plantio. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu espero você. Até mais.
O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Se você procura um Nelore moderno, precoce e fértil, não perca essa grande oportunidade. A genética funcional do Nelore Mocho estará presente no leilão virtual Mocho Brasil e convidados. Serão 70 touros e 30 matrizes de alta qualidade. Dia 4 de junho, às 8h30 da noite, pelo Canal do Boi. Hoje, 31 de maio, leilão qualidade total, às 8h30 da noite no Canal do Boi. Oferecimento Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. 0800 038 1005. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Somos uma potência há 40 anos. Somos a capital, Campo Grande. Somos o Mato Grosso do Sul. Propomos um país campeão da segurança alimentar. Um país alimentador do mundo com sustentabilidade. A ideia é articular os segmentos de toda a sociedade, fazendo com que a economia do país sirva ao homem, do país e do mundo. Sejamos essa semente que inicia um novo ciclo. Campo Grande Expo 2018. Integração de lavoura, pecuária e floresta. Em junho, trio de leilões Colonial durante a Expo Janaúba 2018. Dia 5 às 21 horas. Sexto leilão Cebolandas F1 Colonial Top Milk com 500 novilhas e bezerras. Dia 6 às 21 horas. Oferta de 100 touros e matrizes Nelore PO no 53º leilão Noite do Nelore Colonial. E no dia 7 às 21 horas, o mais tradicional leilão realizado há 38 anos em Minas Gerais. 64º leilão Colonial com a venda de 1.500 bezerros Nelore e Cebolandos e fêmeas Nelore para reprodução. Realização Colonial Agropecuária. Leiloeira Confiboi. Transmissão exclusiva e ao vivo pelo Canal do Boi. Estamos de volta agora com informações da greve dos caminhoneiros e os impactos sobre o setor de frutas e hortaliças do país. Apesar das manifestações estarem perdendo força pelo país, os impactos da greve dos caminhoneiros sobre o abastecimento ainda pode ser visto, em especial sobre o abastecimento de alimentos. Na Central de Abastecimento em São Paulo, a CEAGESP, a situação ainda é delicada. A central opera com apenas 10% da sua capacidade. De acordo com informações da própria assessoria de imprensa da CEAGESP, há falta de alguns produtos e aqueles que estão sendo fornecidos são os que constavam em câmaras frias da própria CEAGESP ou que chegam de locais próximos à central. De São Paulo, o repórter Gustavo D'Angelo tem mais informações para a gente sobre este assunto. Devido à crise de desabastecimento provocada pela greve dos caminhoneiros, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, opera com apenas 10% do volume de alimentos, com os boxes funcionando de forma parcial. Segundo a companhia, em circunstâncias normais,
entram no entreposto Terminal São Paulo de 1.500 a 2.000 veículos carregados para serem distribuídos entre os cerca de 3.000 atacadistas instalados no local. Contudo, desde o início da paralisação dos caminhoneiros, a média diária não passou de 200 veículos. De acordo com informações da Agência Brasil, alguns produtos que vêm de outros estados continuam em falta e outros que estão sendo comercializados são provenientes de estoques de câmaras frigoríficas do próprio mercado ou de cargas trazidas das proximidades. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E falando sobre o setor de hortifruti, vamos acompanhar como estão os preços praticados então para a caixa da laranja no estado de São Paulo. A gente mostra que o preço da laranja indústria, aquela que o produtor negocia diretamente com o setor industrial, fechou o mês de maio com valorização. A alta foi de 6,71%, uma vez que o mês fechou nesta última quarta-feira, no seu último dia útil, a R$ 17,50. Mudando a tela, a gente coloca agora os valores da laranja indústria. Agora sim, a gente tem o valor da laranja pera in natura, melhor dizendo. O valor fechou o mês a R$ 24,72, registrando, portanto, desvalorização. Esse que você está vendo na tela é o valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas da laranja pera in natura, ok? R$ 24,72 foi o valor de fechamento desta última quarta-feira, preço em queda em relação ao fechamento do mês de abril, baixa superior a 7%. E a nova safra de inverno já começou a ser semeada na região sul do país. No Rio Grande do Sul, o trigo já está sendo plantado nas áreas de cultivo. De lá, a repórter Annelise Nicolodi nos conta como está esse início de safra. É tempo de plantio da principal cultura de inverno aqui no Rio Grande do Sul. Apesar dos altos e baixos do preço, da redução na área, muitos produtores continuam apostando no plantio do trigo. É quase que uma tradição por aqui. Nós plantamos trigo todo ano. É uma tradição e também, não só por isso, né? Porque a gente tem todo o maquinário, tem todo o pessoal, então eles trabalham no verão, no inverno, nós teríamos que dispensar eles, só ia aumentar a taxa de desemprego, depois para contratar de novo também não ia ser bom. Então a gente sabe que trigo, ultimamente, se empatar já é bom, então a gente está plantando todo ano. Esse ano reduzimos um pouco a área, mas vamos manter. O ano que vem provavelmente também vamos plantar, apesar das políticas do governo, de não saber nem o mercado que tem, mas vamos seguir. Vale também como uma rotação de culturas para manter o solo coberto? Sim, também a gente faz por rotação, a gente rotaciona aveia, trigo, a gente até não tem área de trigo sobre trigo, como cada ano está menor a área de trigo, por isso também. O alto custo dele é uma cultura com bastante risco, a gente faz seguro em toda a área, por causa que ela não tem como ficar muito tempo, ela pode ocorrer uma geada, um granizo e levar toda a produção. Então, quando ela não está dentro do silo, é a cultura que não está nada garantido ainda. Para 2018, a previsão é de que a área plantada com o cereal no estado, o segundo maior produtor de trigo do país, sofra uma redução de 13% em relação ao ano passado. Serão aproximadamente 767 mil hectares, segundo a Emater. Mas a expectativa fica por conta da produção, que deve ser maior em função do clima mais seco. Além do trigo, outras culturas de inverno também já tiveram um plantio iniciado no estado do Rio Grande do Sul. Aveia branca e canola têm as atividades já começadas, de acordo com a Emater Gaúcha. Por conta das chuvas ocorridas recentemente, a umidade do solo está favorável para essa área de cultivo. De acordo com informações da Emater, a área de trigo deve crescer na atual temporada por conta do preço que está remunerando bem o produtor. O trigo, a aveia branca e a linhaça têm expectativa de aumentar a área. Já a canola e a cevada têm a projeção de reduzir a área destinada à cultura, de acordo com a Emater.
No fim deste mês de maio, a Emater lança essa expectativa de cultivo, então, intenção de plantio para este novo ciclo. Os dados são liberados na tarde desta quinta-feira. O Paraná, que é o outro importante estado produtor de culturas de inverno do Brasil, também está em fase de plantio da safra de inverno. Porém, o clima por lá não tem favorecido as atividades de campo. Para a gente ter uma ideia, o trigo, que tem a sua maior área de cultivo no país, no estado do Paraná, está bastante atrasado na atividade de semeadura. Até os últimos dias havia completado 68% da área prevista. Essa situação preocupa, uma vez que pouco mais de 30% ainda precisa ser plantado e a semeadura, a janela ideal de semeadura já encerrou por lá faz tempo, no dia 10 deste mês de maio. De acordo com o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, a condição das lavouras não é muito favorável. Elas estão germinando de maneira desuniforme por conta dessa falta de umidade. A projeção, por enquanto, para o trigo no estado do Paraná é colher 3.304.000 toneladas, um volume que, se for confirmado e se o clima colaborar, deve ficar 48% acima ao da safra passada. Isso acontece devido ao aumento de área que houve no estado e principalmente pela expectativa de melhor rendimento das lavouras. E a gente segue falando sobre a região sul do país agora. Vamos saber mais detalhes sobre como fica o clima para as áreas produtoras do sul com Juliana Rezende. No sul do país, é uma frente fria que acaba mantendo o tempo mais instável nos próximos dias e mantém também o solo mais úmido, o que já garante condições mais favoráveis para as lavouras que estão em crescimento. Para os próximos dias, então, tem previsão de chuva nos 3 estados. Dessa vez, o sistema frontal garante pancadas mais significativas entre Paraná e o interior de Santa Catarina. O volume de água fica em torno de 30 milímetros. Nas demais áreas, chuva mais fraca e também mal distribuída. Durante este período, a temperatura mínima vai começar a cair, tanto que nas regiões de Serra, de Santa Catarina, como também do Rio Grande do Sul, as temperaturas ao amanhecer já ficam na casa dos 4, 5 graus. É bastante frio e a sensação de frio vai ser bastante sentida. No decorrer do próximo período, entre os dias 6 e 10 de junho, a tendência de chuvas ganhando força entre Paraná, Santa Catarina até o norte gaúcho. Nas demais áreas, chuva mais fraca e também pancadas mais irregulares. Durante este período, a temperatura agora pela manhã começa a aumentar de forma mais gradual. Dessa vez, na região da Serra, temperaturas em torno dos 8 graus ao amanhecer. E o preço pago pela tonelada do trigo está nas alturas aqui no Brasil. O mês de maio encerrou com alta de 31,95% para o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador no estado do Paraná. A gente acompanha na tela agora o que o CPEA tem apurado em relação aos preços. Veja que o valor da tonelada saltou para R$ 1.085,18 nesta última quarta, dia 30 do mês. Os valores subiram, portanto, quase 32% em relação ao fechamento do mês de abril. Alta muito forte, então, ganhos diários para este setor. Já no estado do Rio Grande do Sul, a alta também foi expressiva. Foi um pouco menor, mas ainda assim, mais de 20%. O valor da tonelada do trigo tipo brando por lá fechou o mês a R$ 882,50. A elevação ficou em 22,75% na comparação com o fechamento de abril. E a gente fica agora com mais cotações do trigo para as áreas produtoras do estado do Paraná. Seguimos falando de trigo, mas agora com um destaque para os Estados Unidos. O país segue fazendo vendas mais frequentes do cereal para destinos compradores. A gente acompanha na tela agora o que mostrou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta última semana em relação aos embarques semanais. Eles foram bem maiores em relação à semana imediatamente anterior, veja só.
Na semana, foram comercializados 431.239 toneladas de trigo, um volume 23,37% em relação à semana anterior a essa, encerrada no dia 25 de maio. No acumulado da safra, no entanto, o volume de embarques ainda está bem inferior, queda de 18,4% em relação ao montante vendido do país para países compradores até essa época do ano passado. A safra, até o momento, já embarcou 23.490.000 toneladas. A gente acompanha agora como estão os valores do trigo no cenário internacional. A Bolsa de Chicago é o destaque de agora aqui no Agricultura BR. Acompanhe conosco na tela, mercado ao vivo, então. O trigo é negociado com alta no dia de hoje. A posição de julho vem a $5,26 mais 2 por bushel, elevação superior a 4 centes. Posição de setembro, $5,42 mais 4 bushel. Dezembro de 2018 negocia o bushel do trigo em Chicago a $5,62 e a posição de março do ano que vem a $5,78 mais 6 por bushel. Este valor do trigo em Chicago acima dos $5 por bushel é positivo devido a esse piso de referência do mercado, que é de 5 centes de dólar por bushel, $5 por bushel para cada posição. E é hora de um intervalo rápido por aqui. Ainda nessa edição, você confere mais destaques da soja no Brasil. Não saia daí, voltamos já. Atenção, produtores do Nordeste do país, a gente está de volta com informações sobre o clima para os estados que compõem a região. A Juliana Rezende nos conta agora como que fica a situação para os estados nos próximos dias. No Nordeste, o tempo firme vem predominando em grande parte do interior da região. É a massa de ar mais seco que atua, como é normal para esta época do ano, e acaba inibindo a formação de áreas de instabilidades, o que mantém também o solo bastante seco, principalmente nessas áreas em laranja do mapa. Nos próximos dias, tem previsão de tempo firme no interior, chuvas mais localizadas nas áreas litorâneas, enquanto que a chuva vai ser mais significativa no litoral norte da região. Os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa acabam favorecendo essas pancadas de chuvas mais persistentes. Durante a próxima semana, entre os dias 6 e 10, o tempo firme ainda vai predominar entre a Bahia, sul do Maranhão e Piauí. Agora, nas áreas costeiras, mais uma vez vai seguir chovendo, mesmo que a chuva perca um pouco mais de intensidade. Durante o terceiro período, até pelo menos o dia 15, o tempo firme vai seguir ganhando cada vez mais abrangência na região. Então, as instabilidades perdem intensidade e a massa de ar mais seco acaba se tornando cada vez mais forte. Então, durante as próximas semanas, o tempo firme vai seguir predominando em grande parte do interior da região Nordeste e as instabilidades perdem intensidade aos poucos, mas ainda seguem localizadas nas áreas costeiras. E é justamente nessas áreas onde a umidade do solo segue um pouco mais elevada, garantindo condições mais favoráveis para o crescimento das lavouras que estão em fase de desenvolvimento. E o clima mais seco na região oeste da Bahia favorece a atividade de colheita do algodão, que já teve início por lá. A expectativa é de uma safra boa em função do clima ao longo do ciclo, que foi favorável à produção. Além disso, houve um aumento de área de cultivo de algodão no estado baiano neste ciclo, em virtude do bom momento em que vive o mercado. De acordo com o CPEA, a cotação da libra-peso do algodão subiu bastante no Brasil no acumulado deste mês de maio. Subiu mais de 12%, com o mês fechando nesta última quarta-feira, no seu último dia útil, a R$ 3,74 mais 91 por libra-peso. A gente acompanha no gráfico que houve de oscilação nos últimos dias. A tendência foi positiva e continua em alta. Acumulado do mês, portanto, 12,34%. O grande motivador da alta do preço do algodão no Brasil desse mês de maio e ao longo de todo o ano de 2018 tem sido a boa expectativa de exportação. A gente acompanha o mercado internacional da fibra agora. É a Bolsa de Nova York que nos traz a referência mundial. Veja que o mercado vem operando
com alta também no dia de hoje. Boa expectativa para o setor algodoeiro em todo o mundo. Posição de julho negocia libra-peso do algodão a 92 centes de dólar mais 92. Os contratos com vencimento em outubro operam a 91 centes de dólar mais 25 por libra-peso. Posição de dezembro deste ano vem a 91 centes mais 41 por libra-peso, enquanto o algodão negociado em Nova York para entrega em março de 2019, 90 centes de dólar mais 68 por libra-peso. De olho no mercado de arroz agora, que concluiu a atividade de colheita recentemente. A safra 2017-2018 do grão, apesar de ter passado por problemas climáticos, foi considerada positiva. Os valores da saca de 50 quilos do arroz em casca, que vinham operando abaixo do custo de produção e bem inferior ao preço mínimo estipulado pelo governo federal, voltou a reagir ao longo desses últimos meses. O governo federal realizou leilões da modalidade PEPRO e PEP para ajustar os valores no mercado, favorecendo aqueles agricultores que queriam comercializar a sua produção e aquelas indústrias compradoras que também queriam adquirir o produto. O movimento deste mês de maio foi positivo para o valor da saca de 50 quilos. O mês fechou nesta última quarta-feira, dia 30, no seu último dia útil, com elevação de 3,73% na comparação com o valor de referência do fechamento do mês de abril. Vamos na tela agora acompanhar as últimas negociações do arroz em casca no estado gaúcho. Veja aqui lá atrás, no dia 24 de maio, a cotação estava em R$ 37,45. Houve retração nos dias seguintes, com o valor da saca caindo para R$ 37,39 no dia 25 e para R$ 37,36 na segunda-feira, iniciando esta semana. Na terça-feira, dia 29, o mercado voltou a reagir. O valor da saca de 50 quilos do casca fechou a R$ 37,41, encerrando nesta última quarta-feira, o mês de maio, a R$ 37,56. Segundo o CPEA, há uma dificuldade recente na comercialização do arroz. Entre os fatores está a greve dos caminhoneiros, que acabou afetando o transporte na região sul do país. Voltamos a falar de soja por aqui porque está chegando o período de vazio sanitário do grão. A medida estabelece que não tenha nenhuma planta de soja viva nas lavouras, seja ela voluntária, ou seja, chamada guaxa, ou também plantada, cultivada. O objetivo é fazer o melhor controle da ferrugem asiática do grão, principal doença que afeta a cultura e causa prejuízos altíssimos ao produtor rural. Bom, o período de vazio sanitário da soja varia de estado para estado. O Paraguai também é um país que adota o vazio sanitário do grão. E por lá, a medida começa a valer já nesta sexta-feira, dia 1º de junho. O período de vazio sanitário da soja para os agricultores do Paraguai encerra no dia 30 de agosto.
Aqui no Brasil, o primeiro estado que abre o calendário do vazio é o estado do Paraná, que tem o início no dia 10 de junho. A data foi antecipada na safra anterior. O estado do Paraná, portanto, tem esse período de vazio da soja diferenciado do que os restantes estados do país. Dia 10 de junho a 10 de setembro marca, portanto, o período de vazio sanitário no Paraná. Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rondônia seguem nesse calendário. São os próximos estados que aderem ao vazio. No dia 15 de junho, portanto, já está impedida a presença de planta viva de soja nestes estados. O vazio nestes 5 encerra no dia 15 de setembro. Outros estados do país também adotam o período de vazio sanitário da soja, mas tem início mais lá para frente. Conforme forem passando as semanas, o Agricultura BR vai atualizando você a respeito das datas em cada uma das regiões produtoras. Bom, o vazio sanitário da soja tem como objetivo fazer o controle da ferrugem, né? Neste último ciclo, temporada 2017-2018, o número de casos da ferrugem aumentou no país. A gente mostra para você de casa agora no gráfico o número de ocorrências nas últimas temporadas e a gente vê como que na safra que acabou de encerrar, 17-18, houve um salto significativo. Na temporada 2015-2016, o Brasil registrou 399 ocorrências de ferrugem. Safra seguinte, 16-17, o volume de casos ficou bem parecido em 415 ocorrências. Já neste último ciclo, 17-18, foram 641 ocorrências, registrando, portanto, o número mais alto desde a temporada 2010-2011, que a gente acompanha na primeira coluna no gráfico à esquerda, quando fechou com 706 casos. E para encerrar essa edição, a gente confere mais uma vez como que a soja negociada na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. O mercado abriu o dia em alta, mas há pouco mudava o rumo dos negócios e operava em queda. Neste momento, a queda é ampliada. Posição de julho perde já mais de 5 centes de dólar por bushel. A queda é parecida para as demais posições de 2018. Julho negocia o bushel do grão a 10 dólares 17 centes mais 2. Posição de agosto vem a 10 dólares 22 centes o bushel. Setembro, 10 dólares 26 centes. Enquanto soja, negociada em Chicago para entrega em janeiro, opera a 10 dólares 33 centes o bushel. A queda é motivada principalmente pelo avanço do plantio da nova safra de grãos nos Estados Unidos, que anda muito bem. Com essa informação, encerramos aqui o Agricultura BR, segunda edição desta quinta-feira. A você, muito obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Na terceira edição, você acompanha o resumo do dia de hoje. Até mais!